Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Sermões em Provérbios, ok? Hoje nós vamos gravar o capítulo de número 19, tá? Se você não assistiu nenhum ou se você perdeu algum dos capítulos, você pode acessar a minha página do YouTube, tá? youtube.com/PR Rodrigo Patente Alves, como está aqui embaixo no vídeo, tá? Você pode acessar no YouTube e lá você pode assistir todos os capítulos. Além disso, além dos 19 capítulos, incluindo o de hoje, você pode também encontrar mais de 100 meditações bíblicas com assuntos diversos retirados de Provérbios e de outros textos da Bíblia, tá? Você pode compartilhar isso com seus amigos. Eu também peço que você se inscreva no meu canal, né, e compartilhe, curta os vídeos, vai ajudar na divulgação, tá bom? Então, vamos começar com a leitura do capítulo 19. Diz assim a palavra de Deus: Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios, que é um tolo. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Na riqueza, os amigos se multiplicam, mas o pobre, até o seu único amigo o abandona. A falsa testemunha não ficará impune. O que profere mentiras não escapará. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos de quem dá presentes. Se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre atrás deles com súplicas, mas não os alcança. Quem adquire sabedoria ama a sua alma. O que conserva o entendimento acha o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. A indignação do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. A preguiça faz cair em sono profundo, e o ocioso passará fome. Quem guarda o mandamento guarda a sua alma, e o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. O que torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Castigue o zombador, e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio, e ele crescerá no conhecimento. Quem maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. A testemunha depravada zomba da justiça, e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. Então, tendo concluído a leitura, eu quero te convidar a fechar os teus olhos e a fazer uma oração junto comigo, pedindo ao Senhor Deus que nos dê a sabedoria necessária para compreendermos esse capítulo. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esse texto que acabei de ler, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de ler e de estudar mais um capítulo da Sua Palavra. Obrigado, Deus, pelos brilhantes ensinamentos contidos aqui em Provérbios, especialmente no capítulo 19. Ajude-nos, Deus, a compreender essas verdades. Ó Deus, incute essas verdades em nossa mente e coração. Desperta, Pai, em nossa alma
para vivermos de acordo com a Tua palavra. A começar em mim, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, aquele que morreu, em lugar de todo aquele que nele crê. Amém. Este capítulo ele pode ser dividido pelo menos em 6 grupos de assuntos, tá? O primeiro grupo de assunto eu chamei de o pobre e o rico. Então, o versículo 1, ele vai dizer: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios, que é um tolo. A pergunta que eu faço é: quanto você vale? Quanto você vale? Isso mesmo. Quanto vale a sua vida? Quanto vale a sua alma? Aqui o texto diz que melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios, que é um tolo. Mais vale o pobre que é uma pessoa íntegra do que um homem perverso, do que um homem mau, do que um homem iníquo de lábios, né, que fala o que não deve, que fala maldades, perversidades, e também tolo. No capítulo 28, verso 6, nós temos um versículo semelhante que nos ajuda a compreender esse versículo aqui, tá? 28:6 diz: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Então aqui tem um contraste entre o pobre e o rico, né? Melhor é ser justo e íntegro, ainda que seja pobre, do que tolo, né, e mau, ainda que seja rico. O que Salomão nos chama a atenção aqui, pessoal, é que a condição social, a condição financeira da pessoa não é o fator primordial. O que é o fator primordial é se ela é uma pessoa sábia ou ela é uma pessoa tola, né? Se ela é uma pessoa tola, não importa quanto dinheiro ela tenha. Mais vale o pobre e justo e sensato do que este homem tolo. Então eu pergunto para você de novo, quanto você vale? Para responder essa pergunta, você precisa pensar se você é uma pessoa sábia, se você busca de Deus a sabedoria, se você investiga na palavra de Deus, se você pede a Deus em oração para que enche a sua vida, a sua alma com a sabedoria dele. Se você não tem feito isso, muito provavelmente você se enquadra no segundo grupo de pessoas, que a Bíblia chama aqui de tola, pessoas tolas. Mas se você tem buscado de Deus a sabedoria, se você tem pedido a Deus que enche a sua alma, que enche o teu coração, a tua vida com a sabedoria dele, você se enquadra então no primeiro grupo. Um grupo de pessoas justas, íntegras. Nesse nosso mundo, a pobreza, principalmente no meio cristão, né? Em alguns grupos, em alguns círculos cristãos, pobreza é considerada como sinônimo de pecado ou de fraqueza moral, de fraqueza espiritual. Mas não é isso que nós vemos aqui, tá? Aqui diz que melhor é o pobre que anda na sua integridade. Quer dizer, existem pobres, íntegros. Existem pessoas que têm necessidades, mas que são justas, que buscam viver de acordo com a sabedoria de Deus. Então essa verdade não é absoluta. Pode ser sim que essa pessoa, que as pessoas sofram tribulações, e essas tribulações incluem dificuldades financeiras, por conta de pecados, por conta de uma vida injusta, uma vida que não agrada ao Senhor. Mas pode ser. Não quer dizer que não quer dizer que seja assim. Ok? O versículo 4 vai nos ensinar que na riqueza os amigos se multiplicam, mas o pobre até o seu único amigo o abandona. Então, eu denominei esse versículo de os amigos verdadeiros, né? Os amigos verdadeiros. Leia comigo também Provérbios 14:20. Lá diz o seguinte: o pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Então, quando o texto diz que o rico tem muitos amigos, ou quando 19:4 diz que na riqueza os amigos se multiplicam, será que estes amigos são verdadeiros? Será que esses amigos do rico que se multiplicam são pessoas que demonstram amizade verdadeira, sincera? Normalmente não. Olha o que diz o versículo 6, do capítulo 19. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos de quem dá presentes. Meu querido, o que a Bíblia nos ensina é
é que há dentro de nós uma natureza corrompida, pervertida, corrupta, uma natureza má, ruim. A Bíblia nos ensina que todos somos pecadores e que esse pecado ele consome o nosso interior de tal forma que Deus não nos aceita em sua presença. Por isso o texto diz: todos são amigos de quem dá presentes, porque as pessoas, o ser humano, por natureza, ele é mau, ele é interesseiro. Ele se aproxima de pessoas generosas, de pessoas que dão presentes. Ele se torna amigo dessas pessoas. Mas o pobre, aquele que não tem nada a lhe oferecer, normalmente as pessoas não se aproximam, não se unem a outras pessoas assim. Por isso o versículo 6, ele fala isso. E o versículo 7, ele complementa essa ideia dizendo: se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre atrás deles com súplicas, mas não os alcança. Deu para compreender bem? A Bíblia fala assim que se os irmãos do pobre o detestam, o odeiam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Ainda quero conferir com você, capítulo 17, verso 17, diz: o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Na angústia se faz o irmão. Então, amizades verdadeiras são estas amizades, que amam em todo tempo, na riqueza ou na pobreza, na fartura ou na necessidade. Essas pessoas estão ao lado de seus amigos. E nos momentos difíceis, aí sim, ele se mostra ainda mais presente, ainda mais amigo. E também o 18, 24, que diz: quem tem muitos amigos sai perdendo, pode cair em desgraça. Mas há amigo mais chegado que um irmão. Então, meus queridos, amigos verdadeiros são raros, são poucos. Quem faz muitos amigos indiscriminadamente corre um risco, né, de sofrer, cair em desgraça, como diz aqui 18, 24. E eu pergunto para você: você tem amigos verdadeiros? Você tem pessoas em quem você confia, com quem você pode se abrir, a quem você pode pedir auxílio, em quem você pode confiar? Eu faço uma segunda pergunta para você: você é amigo verdadeiro de alguém, de outras pessoas? Jesus nos ensinou o que é amizade verdadeira, o que é amor verdadeiro, o que é parceria, companheirismo verdadeiro. Você tem sido assim para alguém? Eu quero te desafiar: seja um amigo verdadeiro. Esteja pronto a auxiliar, a amar as pessoas que estão ao seu lado, a estender a sua mão para ajudá-los. Talvez simplesmente para ouvi-los, ou para auxiliar em necessidades diversas. Ajude pessoas, ame as pessoas, se aproxime das pessoas, especialmente de seus irmãos em Cristo, daqueles que frequentam a igreja com você, daqueles que ouvem a palavra de Deus com você, que estudam a Bíblia, que conhecem ao Senhor Jesus. Essa é a vontade de Deus. Falemos agora do verso 17. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Quem ajuda aos pobres, empresta a Deus? Isso é verdade? Isso é verdade mesmo? Sim e não. Depende do que você entende por emprestar a Deus. Aqui o texto faz uma promessa muito clara, não é? De que quem ajuda pessoas carentes, né? Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor. E este, o Senhor, lhe retribuirá o benefício. Há uma promessa clara aqui de que Deus recompensará, como diz outras traduções, de que Deus abençoa, que Deus multiplica, que Deus supre aqueles que ajudam pessoas carentes, aqueles que estão ao lado das pessoas pobres. Isso é uma promessa maravilhosa, isso é uma promessa grandiosa, ok? Eu gostaria de mostrar para vocês um verso no Novo Testamento que confirma isso. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, o verso número 42, que diz: e quem der de beber, Jesus falando, né? E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Jesus está ensinando que há recompensas. Há recompensas para coisas simples, para atitudes de amor simples, nem que seja um copo de água fria. O Senhor não vai esquecer, Ele está falando. Agora, meu querido, presta muita atenção, tá? O Senhor não está ensinando aqui uma visão mesquinha da vida, uma visão de que você dá e Deus te devolve
então eu vou dar porque Deus vai me devolver. Deus não está ensinando a gente a ser interesseiro. Deus não está ensinando a gente a dar pensando no troco, porque não é isso que a Bíblia ensina. Como diz lá em Lucas, capítulo 6, verso 35, vocês, porém, amem seus inimigos, façam o bem e prestem, sem esperar nada em troca. É isso que Deus nos ensina, a fazer o bem sem esperar nada em troca. Não com uma visão mesquinha da vida, vou fazer porque eu vou ganhar. Ok? O versículo de número 22 vai dizer o seguinte: o que torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. Mais vale um homem pobre e fiel do que um homem rico e mentiroso. Aqui o texto diz o seguinte: torna alguém agradável é a sua fidelidade, é a sua misericórdia. Há uma palavra aqui na língua hebraica que significa tudo isso, não é? Que significa um amor leal e constante, um amor leal e contínuo. O que torna alguém agradável é esse tipo de atitude, não é? Então, ele continua dizendo: o pobre é preferível ao mentiroso, porque o pobre ele não tem muito a oferecer às pessoas, além do seu amor leal, da sua fidelidade, da sua misericórdia. Isso que ele tem a oferecer às pessoas. Ele não tem dinheiro a oferecer, ele não tem bens, ele não tem um banquete farto, ele não tem uma casa grande, mas ele pode oferecer o seu amor leal e fiel. Não é? O rico muitas vezes promete, mas não cumpre. Ele é mentiroso. Não é? Por isso está dizendo aqui o versículo que o pobre é preferível ao mentiroso. Então eu questiono você neste momento. Você é fiel? Você é misericordioso? Você demonstra esse amor leal para com as pessoas? Ou você está dizendo que vai fazer coisas e nunca faz? Você está sempre enrolando as pessoas. Você está sempre procrastinando, empurrando coisas com a barriga. Falando que vai fazer depois eu faço, mas nunca faz. A Bíblia diz aqui da importância do amor fiel e leal, né? de fazer o que se fala que vai fazer e não mentir, porque o mentiroso é desagradável a Deus. Né? O homem leal, o homem fiel, Deus ama, Deus se agrada. Você se relaciona assim com as pessoas? Eu quero te desafiar, eu quero te chamar a demonstrar amor fiel e leal, não ser enrolador, não ser uma pessoa que alguém fala, ih, fulano, ele fala que chega, mas nunca vem na hora. Sempre chega atrasado, sempre chega 2 horas depois da festa. 2 horas depois do encontro, da reunião. Quando vem, né? E sempre promete chegar, sempre promete trazer uma coisa e nunca traz. Sempre promete fazer ou falar algo e nunca faz, nunca fala. Não seja assim, meu querido. Seja leal, seja fiel, ok? Agora nós vamos passar para o segundo bloco de verdades aqui do capítulo 19, ok? Segundo bloco de assuntos do capítulo 19. Nós vamos falar das ações do tolo, ou das ações dos homens tolos, tá? O verso número 2 diz o seguinte: não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Peca quem é precipitado. Agir sem pensar ou agir precipitadamente é tolice, é algo ruim, é algo pecaminoso, como diz aí, ó. Não é bom agir sem pensar, é ruim. Não é? Quem se precipita acaba pecando, cai no pecado. Então, meu querido, o capítulo 29, verso 20, também diz algo bem semelhante que eu gostaria de acrescentar aqui. Você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Então, uma pessoa precipitada é uma pessoa com pouca esperança, ou quase sem esperança. Eu quero dizer para você, eu quero te estimular a ser uma pessoa paciente, a ser uma pessoa prudente, a ser uma pessoa calma, que pensa muito bem antes de falar, antes de colocar para fora aquilo que está no seu coração, na sua mente, que filtra seus pensamentos. Eu quero também te desafiar a pedir conselhos, não é? A observar um momento, porque às vezes
Você está falando uma coisa certa, mas talvez não é o momento de você falar aquilo. Tem um momento adequado de se falar. Espere o melhor momento, observe, né? Peça a Deus sabedoria, discernimento, para você não ofender, não estragar oportunidades que você poderia glorificar a Deus por meio delas. Ok? Não seja precipitado. Não haja sem pensar. Reflita muito bem, porque Deus nos desafia a isso. Ok? A segunda ação dos tolos, descrita aqui no capítulo 19, nós vamos ver no verso número 3. Tá? O verso número 3 diz: a tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. A tolice, a insensatez, a loucura faz o homem se desviar do seu caminho, conduz o homem por caminhos que não agradam a Deus, né? E depois, no final das contas, este homem tolo, este homem perverso, ele acaba culpando a Deus. Ele acaba dizendo, Deus não me abençoou, Deus não me ajuda, tudo que eu faço, Deus não prospera. Mas ele planta aquilo que ele colhe. Ele planta as coisas erradas e colhe as coisas ruins e culpa a Deus por causa disso. Quero dar 2 exemplos, não é? Adão, certa vez, virou para Deus e falou o seguinte: a mulher que o Senhor me deu, foi ela que me deu o fruto. Adão, naquele momento, estava depositando uma parcela de culpa em Deus. Olha, Deus, sabe aquela mulher que o Senhor me deu? Que o Senhor arrancou uma costela aqui? Foi o Senhor que fez, né? Então, foi ela que me deu. A mulher que o Senhor me deu. Né? Ao invés de reconhecer a sua própria culpa, falando, não, Deus, eu pequei, eu sou responsável pelo meu pecado, pela minha culpa. Ele jogou a culpa para Deus, pelo menos parte dela para Deus. Saul também fez isso, o rei Saul também fez isso. Não é? Houve um momento na vida dele em que ele queria direção, saber o que fazer da vida dele. E a Bíblia diz que ele consultou a Deus, mas Deus não respondeu. Então, sabe o que ele fez? Ele foi procurar alguém que pudesse, por meio da adivinhação, por meio da magia oculta, por meio do diabo, né? Revelar algo oculto a ele. Ele se justifica lá em 1 Samuel 28, dizendo, olha, mas eu tentei falar com Deus, mas Deus não me respondeu. Por isso eu procurei esse caminho, por isso eu procurei esse meio. Quer dizer, a culpa é de Deus, Deus não me respondeu. Por isso que eu estou fazendo isso. Então, meu querido, a tolice, a insensatez, faz o homem se desviar. Não seja uma pessoa tola. Reconheça a sua culpa, reconheça os seus erros. Não jogue a culpa dos seus pecados para Deus, porque Deus não vai levar isso em conta. Isso não vai te ajudar em nada, pelo contrário, isso vai ser mais um peso na sua conta. Não culpe a Deus pelos seus fracassos, pelos seus pecados. Isso só vai ser pior para você. Reconheça os seus pecados. No verso de número 10, nós temos o seguinte texto. Ao tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. O tolo não merece uma vida próspera, porque ele é tolo, ele é insensato, é incoerente, é injusto isso. A sua tolice o conduz à pobreza e à morte. O versículo 15 reforça isso. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passará fome. Então, um homem tolo, um homem preguiçoso é um homem tolo, é um homem sensato. E diz aqui o verso 15 que a preguiça faz este homem cair em profundo sono, e o ocioso passará fome. Olhe comigo aí no verso de número 24, que diz, o preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Assim é um homem tolo, né? Um homem tolo, ele não merece uma vida próspera. É incorreto, é incoerente. E é injusto isso, porque o que ele planta, ele colhe. É verdade que muitas vezes nós vemos, né, situações contrárias a essa verdade. Mas Deus, no final de todas as coisas, Ele há de julgar essas pessoas insensatas e tolas. Olhe comigo, capítulo 10, verso 4. Olha o que a Bíblia diz sobre isso, sobre essa verdade. Quem trabalha com mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Então, Deus há de punir, de julgar tais pessoas. Tá bem?
Veja comigo, verso 19, capítulo 19, verso 19, que diz: aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Presta muita atenção nisso, meus irmãos. Muitas vezes as pessoas confundem amor com excesso de tolerância. O que se deixa levar pela ira, ou o homem de grande ira, o homem tolo, ele precisa de castigo, ele terá de sofrer. Deus exige isso dessas pessoas que perseveram no caminho errado, na escolha incorreta. Diz aqui o versículo 19 que se você o livrar, terá de livrá-lo novamente. Livrar este homem não ajudará. Às vezes a gente pensa, não, mas isso é falta de amor. Como que eu posso fazer isso? Eu preciso ajudar essa pessoa. Mas a palavra de Deus diz que essa pessoa precisa sofrer o seu castigo. Porque se você o livrar hoje, amanhã ou depois, você precisará livrá-lo novamente. Ele vai vir atrás de você, ele virá atrás de você pedir sua ajuda novamente. E você terá sempre que lidar com a situação do tolo. Você estará sempre carregando os fardos do tolo, pagando as contas do tolo, né? Sofrendo as broncas que o tolo deveria sofrer, enquanto ele está tranquilo e você está sofrendo em lugar dele. Isso não é amor. Amor precisa ter entendimento, o amor vem acompanhado do entendimento da sabedoria. Isso é tolice, isso é insensatez. Como você lida então, meu querido, com pessoas assim, com pessoas insensatas? Talvez possa ser o seu próprio filho, a sua própria filha, que você está sempre resolvendo os problemas dele ou dela. Olha, a Bíblia diz: aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo. Você está sempre falando, não, releva o fulano, ele é muito nervoso. Olha, a pessoa precisa aprender com seus próprios erros. É o que a Bíblia nos ensina, ok? Se você, toda vez que a pessoa errar, você for e dar um jeito na vida para a pessoa, né? Você vai ter que fazer isso para o resto da vida. Então, reflita sobre o que eu estou te falando, sobre o que a Bíblia está te falando aqui em 19, Provérbios 19, 19. Tá bem? Tome uma posição firme. Mostre para essa pessoa, olha, eu te amo. Eu te amo e por isso você vai precisar passar por essa situação, para você aprender e nunca mais fazer de novo. Ok? Vamos lá para o nosso terceiro grupo, então, de verdades bíblicas, no capítulo 19, que eu chamei de a testemunha falsa. Tá? O verso de número 5 vai falar sobre isso. 19:5 diz: a falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Não ficará impune, não escapará. Uma testemunha falsa é uma pessoa que comete perjúrio. É alguém que vai a público e diz: eu juro diante de Deus e dessas testemunhas dizer só a verdade. E, na verdade, a pessoa não diz a verdade. Isso chama-se perjúrio, ok? Então, esse tipo de pessoa, a Bíblia fala que não ficará impune. Essa pessoa que é mentirosa, diz a palavra de Deus, não escapará. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Avalie sua vida. Você usa mentira na sua vida? No seu dia a dia? O mentiroso, diz aí, não escapará. Olha comigo como Deus odeia isso, como Deus detesta isso no capítulo 6, verso 19, que diz, eu vou começar do versículo 16, porque lá diz assim, 6 coisas o Senhor odeia. E aí no versículo 19 ele fala, testemunha falsa que profere mentiras. Deus odeia esse tipo de pessoa. Deus detesta esse tipo de pessoa. E voltando para o capítulo 19, no verso 9, é um versículo muito parecido com o verso 5. A falsa testemunha não ficará impune. O que profere mentiras perecerá. Ele não somente não escapará, mas ele perecerá, diz aí o verso de número 9. Ok? Parece sem valor essa questão do falso testemunho, né? de chamar muita atenção, de frisar, de enfatizar o perigo de um falso testemunho.
Mas a Bíblia, lá nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, versículo 16, ele chama atenção. Não dirás falso testemunho. É sério. É muito importante isso para Deus, a verdade. Porque isso está incluso, inclusive, nos 10 mandamentos. Verso 28, capítulo 19, verso 28 diz: a testemunha depravada zomba da justiça, e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Essa testemunha depravada, em algumas traduções, está corrupta. A testemunha corrupta zomba da justiça. Essa pessoa tem uma boca ímpia, né? Porque diz aí, a boca dos ímpios devora a iniquidade. Essas pessoas zombam, desprezam, desdenham a justiça, caçoam da justiça. Essas pessoas se alimentam não da verdade, mas da maldade. A boca dos ímpios devora a iniquidade, a maldade. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, fale a verdade. Seja uma testemunha veraz, verdadeira, não falsa. Seja no tribunal do júri, seja com seu esposo ou com a sua esposa, seja com seus filhos ou com seus pais, seja no seu trabalho, nos seus estudos, na sua igreja, onde quer que seja. Ame a verdade, fale a verdade, rejeite a mentira e o falso testemunho. Porque a palavra de Deus diz, não escapará, não ficará impune. Ame a verdade. Passemos agora para o nosso quarto grupo de assuntos, tratado aqui no capítulo 19, eu chamei de os benefícios da sabedoria. Tá? O verso número 8 diz, quem adquire sabedoria ama sua alma e o que conserva entendimento acha o bem. Então, o primeiro benefício da sabedoria é que traz uma vida mais feliz. Né? Quem adquire sabedoria ama a sua alma e o que conserva entendimento acha o bem. Né? Procure a sabedoria para a sua vida. Se você ama a sua alma, se você ama você mesmo, se você ama a sua vida, procure a sabedoria para você, porque ela vai te fazer bem, vai te fazer feliz. O verso número 11 diz, o bom senso, ou a sabedoria, ou o entendimento, né? Ele leva a pessoa a controlar a sua ira. Olha que interessante. A gente acabou de falar do homem iracundo, né? E a sua glória é perdoar as ofensas. Então, a sabedoria, ela traz autocontrole. O fruto disso, ao final do verso 11, que diz, a sua glória é perdoar as ofensas. Então, uma pessoa que busca sabedoria, Deus concede a essa pessoa domínio próprio, a capacidade, diz aí o verso 11, de controlar a sua ira, de perdoar as ofensas que lhe são disparadas. Está precisando aprender a controlar a sua ira? Está necessitando vencer a amargura, vencer o ressentimento, as decepções? Busca sabedoria. Busca a sabedoria de Deus, porque o fruto da sabedoria é o autocontrole. Tá bem? Verso 16 vai nos ensinar que quem guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. O terceiro benefício da sabedoria aqui é a preservação da vida. Quem guarda o mandamento guarda a sua alma, guarda a sua própria vida. Mas aquele que despreza os seus caminhos, os caminhos dos mandamentos de Deus, esse morrerá. Você quer preservar a sua vida? Busque a palavra de Deus, busque a sabedoria de Deus. Eu quero ler o capítulo 13, verso 13, que diz, quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. Quem despreza a palavra há de pagar por isso. Então, a sabedoria preserva a sua vida. E quem paga? Paga caro. Paga com a própria vida, com a sua morte. O verso número 23 diz, o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Que versículo lindo. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Nós já aprendemos em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aprendemos em Provérbios que a pessoa que teme a Deus, né, ela busca sabedoria, é o começo de uma vida sábia.
E uma pessoa sábia, que busca a sabedoria, é uma pessoa que teme a Deus também. Essas verdades são recíprocas. E aqui o verso 23, nós temos a verdade de que o temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito e nenhum mal visitará. Portanto, um homem sábio, ele teme a Deus, né? E o temor de Deus, a sabedoria que vem de Deus e que produz esse temor, também há de produzir vida, satisfação e paz. São consequências daqueles que buscam a sabedoria de Deus. Ok? Verso 27 diz: meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. Uma pessoa que busca a sabedoria tem consistência nos caminhos do Senhor. Porque aqui, aqueles que deixam de ouvir, aqueles que desprezam, aqueles que abandonam a sabedoria de Deus, se desviarão das palavras do conhecimento. Persevere na palavra de Deus. Persevere na sabedoria de Deus se você quer continuar nos caminhos de Deus. Um homem que ama a Deus, ele persevera. Ele persevera na palavra. Ele não se desvia. Ok? O versículo 20 traz um desafio. Ouça os conselhos e receba a instrução para que você seja sábio a partir de agora. Você quer ser sábio? Você quer ser uma mulher sábia? Alguém capaz de aconselhar, de tomar decisões, de fazer escolhas adequadas? Diz a palavra de Deus: ouça os conselhos, receba a instrução. Sabedoria é um investimento. Sabedoria não é um gasto desnecessário, é um investimento na sua vida e na vida de outras pessoas. Busca a sabedoria de Deus. Ok? Quinto bloco de assuntos, pais e filhos. Verso 13 diz: um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. Verso 13 vai falar de filhos tolos, esposas briguentas, implicantes. Esse tipo de situação traz muita tristeza ao lar. O verso 26 complementa isso. Quem maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Então, filhos tolos, assim como esposas implicantes, trazem tristeza ao lar. Para que isso não aconteça, invista em sua família. Desde cedo, desde o primeiro dia, desde antes do namoro, ore a Deus. Peça ao Senhor realmente uma família que traga honra e glória para o nome dele. Não somente peça a Deus, mas se comprometa, né, a fazer a sua parte, a orar com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu esposo, com a sua mulher, a ter um tempo de leitura bíblica, de investir, de ouvir, de conversar, de tratar de assuntos espirituais, de tratar de assuntos do dia a dia, de fazer planos, projetos juntos. Ensine seus filhos a amar a Deus, a palavra de Deus. Leia com eles, ore com eles e para eles. Invista em sua família, para que você não venha colher maus frutos no futuro. Ok? Verso 18 complementa isso. Corrija seu filho enquanto há esperança, mas não te exceda a ponto de matá-lo. Olha, meus queridos, essa questão hoje é muito conturbada, né? A Bíblia ensina os pais a corrigirem seus filhos. E a correção, ela é tanto a nível de palavras, quanto ao nível de físico também, de disciplina física. Existem os dois aspectos. Veja o capítulo 13, o verso 24, que diz: o que retém a vara odeia seu filho. Então a Bíblia ensina que a vara às vezes é necessária. Quem o ama, cedo o disciplina. E aqui no capítulo 19, que a gente leu, o verso de número 18, nós temos a exortação: corrija seu filho enquanto há esperança, enquanto ele é novo, enquanto ele é jovem, para compreender, para aceitar as verdades, para ser transformado, para ser moldado pelo seu ensinamento e pela sua disciplina. Corrija seus filhos, mas não se exceda ao ponto de matá-lo. Aqui há traduções diferentes, né? Dependendo da versão que você pegar. A ideia básica é nem de mais e nem de menos, né? O pai não deve negligenciar a correção,
mas também não deve exacerbar essa correção. Por isso é preciso sabedoria. Sabedoria de Deus. Peça sabedoria de Deus para corrigir seus filhos, para liderar o seu lar, para não exceder na disciplina e também para não evitar a disciplina, para ser equilibrado, para ser sensato. Capítulo 22, verso 6, diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. A sexta verdade que esse capítulo nos ensina é sobre o castigo dos tolos. O verso número 25 vai dizer: castigue o zombador, e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio, e ele crescerá no conhecimento. Quando os tolos são punidos, são castigados, são justiçados, outras pessoas aprendem. Diz aqui os simples, os ingênuos aprendem. Eles têm temor. Talvez os tolos mesmos não aprendam, mas outras pessoas vão aprender. Interessante, essa verdade é repetida no Novo Testamento, no escrito de Paulo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20, onde diz: quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Olha só, a repreensão, a correção pública, ela traz benefícios para outras pessoas também. Ok? Voltando então para Provérbios 19, os sábios, a segunda parte do versículo 25 diz: repreenda o sábio e ele crescerá no conhecimento. Os sábios muitas vezes não precisam de correção, de disciplina mais severa, mas de uma repreensão. Os sábios precisam de uma repreensão e reagem bem. Diz aí o final do versículo 5, ele crescerá no conhecimento. Essa verdade também ela é dita no capítulo 9, versos 8 e 9, onde diz: não repreenda o zombador para que ele não odeie você. Repreenda o sábio e ele o amará. Dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo e ele crescerá em prudência. Então, a Bíblia nos ensina a disciplinar o homem perverso para que os demais temam, para que o ingênuo aprenda a prudência. E a Bíblia nos ensina a repreender o homem sábio para que ele cresça ainda mais. Se você está numa posição de liderança, seja como pai ou mãe, ou como um líder, né, você precisa colocar isso em prática em sua vida, seja na sua igreja, seja nos seus relacionamentos, né, a entender que a correção faz parte da vida da gente. Primeiro a gente precisa aprender a receber correção. Se a gente é sábio, diz a palavra de Deus, né? A gente cresce em prudência, cresce no conhecimento, no temor do Senhor. Quando você é repreendido, você cresce, você rejeita a repreensão. O ingênuo aprende quando pessoas são corrigidas. E ainda o verso número 29 diz: preparados estão os juízos para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Fuja da insensatez. Venha para o time da sabedoria, daqueles que amam a Deus. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, por essas verdades contidas aqui no livro de Provérbios, capítulo 19, por essas 6 verdades, Pai, que nós lemos hoje. Te agradeço por isso e te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa aplicar essas verdades em nossas vidas, Pai, em nossos corações, trazendo o crescimento que a gente precisa, maturidade, transformação de caráter, Pai. Ó Deus, ajude-nos a termos temor do Senhor. A começar em mim, Pai, cada um que está ouvindo esse vídeo agora. Ajude-nos, Deus. Precisamos tanto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, né? De compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bem? Para que a palavra de Deus possa seguir adiante. Um grande abraço e até o próximo.